Olá, queridos, nós estamos de volta para mais um devocional na série Pela Fé. Hoje eu quero conversar com você sobre uma figura muito especial da história, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, até mesmo do islamismo, que é a figura de Abraão. O texto de Hebreus capítulo 11, no verso 8, ele nos dá uma informação muito importante e eu queria que você prestasse atenção quando ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É um texto em que inicia uma série de descrições a respeito de uma figura que inicialmente se chamava Abrão, cujo nome significava Pai Exaltado. Esse homem, ele teve seu nome mudado pelo próprio Deus quando em determinado momento disse: agora você vai se chamar Abraão, que significa pai de muitos. Mas o que realmente habilitou Abraão para assim se chamar pai de muitos, pai de uma nação, foi justamente a obediência de Abraão. Hebreus 11:8 diz que pela fé ele saiu, ao ser chamado por Deus, para uma terra que ele não conhecia. Você já teve a ideia de caminhar sem saber o destino? Hoje em dia é um tempo difícil, hoje em dia para a gente até andar dentro da própria cidade, se a cidade for um pouco maior, a gente já usa o GPS, né, o aplicativo do celular, para não se perder. Abraão teve que caminhar durante muito tempo, simplesmente pela fé, confiando na promessa que Deus faria dele uma grande nação, um homem cuja mulher era estéril e que precisava vencer, em primeiro lugar, a impossibilidade física da esposa conceber, para que ele viesse então ser pai através de Isaac. Um homem como eu, como você, cheio de falhas, um homem que mentiu. A Bíblia conta pelo menos 2 grandes mentiras que ele cometeu, mas que também teve bastantes experiências com o Senhor. Ele realmente aprendeu a caminhar com o Senhor. E do 9 em diante, o texto vai nos dizendo que ele habitou na terra da promessa como estrangeiro, mesma terra pela qual os seus filhos também peregrinaram. O seu filho Isaac e depois o seu neto Jacó também peregrinaram, porque ele esperava, diz o versículo 10, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Foi por essa mesma fé que Sara concebeu e deu à luz a Isaac, que também se transformou num dos patriarcas. Abraão é um exemplo de obediência. Não é à toa que a nação de Israel se dizia filha de Abraão. E, na verdade, Abraão se torna realmente um pai espiritual do povo de Deus, mas principalmente como modelo a ser seguido pela sua obediência, a sua confiança em Deus. O texto de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê tenha certeza de que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E a recompensa de Abraão, na verdade, durante toda a peregrinação dele, ele não teve totalmente. Ele viu seu filho nascer, viu seu neto nascer, mas ele nunca entrou na terra da promessa, a terra que foi dada para sua descendência. Mas ele caminhou confiante e obedientemente, acreditando que Deus não somente lhe daria a nação de descendência, mas também a terra que aquele povo herdaria. Ou caminhou obedientemente, crendo também que Deus cumpriria a promessa de que nele, essa promessa você encontra em Gênesis capítulo 12, 3, seriam benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, e é justamente por isso que o texto de Mateus 3 começa com uma advertência aos israelitas que pensavam ser descendentes de Abraão sem fazerem o mesmo que Abraão fazia. E João Batista diz a eles: não pensem que vocês são filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos. A ideia de João é que Deus queria Ele mesmo os seus filhos e queria que Israel fosse filho do próprio Deus.
Certa vez, Jesus, depois de ter feito muitos milagres, começou a ser perseguido porque se dizia filho de Deus. E as pessoas não compreendiam o que isso significava. Eles se julgavam filhos de Abraão, e Jesus disse para eles: se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Foi justamente por essa fé, por essas obras, que Abraão entregou Isaque quando Deus requisitou dele como oferta. Abraão não hesitou porque cria, e o autor de Hebreus nos dá essa informação claramente, na ressurreição. Sabia que mesmo que ele sacrificasse Isaque conforme Deus havia pedido, que Deus haveria de ressuscitar aquele filho, porque ele era o pontapé inicial de uma nação que viria de uma forma tão numerosa como os grãos de areia do mar ou as estrelas do céu. Hoje, quando nós olhamos para a história em retrospectiva, nós percebemos como aquele homem fez a diferença no meio do povo de Deus e em todas as nações, porque Jesus Cristo veio justamente dele. O Evangelho de Mateus deixa isso muito claro quando relaciona na genealogia de Jesus com a descendência de Abraão. No Antigo Testamento, Malaquias, um texto antes de Mateus, ele nos diz que Deus odiava o divórcio porque o que ele desejava desde o princípio era uma descendência piedosa. E João, a respeito de Jesus, diz que todo aquele que crê em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto Israel queria ser filho de Abraão, Deus queria filhos para si. E Abraão era o cabeça de uma geração de filhos e filhas de Deus que caminham por fé, caminham com confiança, caminham com obediência, como Abraão fez, e principalmente que são moldáveis por Deus. Abraão saiu em primeiro lugar porque o seu pai o levou de Ur dos Caldeus até Harã, e foi quando o pai dele faleceu, Tera, esse pai dele não conhecia ao Senhor, que Abraão recebeu o chamado para sair daquele lugar e ir para uma terra que ele não conhecia, e ele foi. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem feito para a sua vida. O que eu posso lhe dizer é que a descrição bíblica da fé de Abraão é um modelo para nós. O que Deus deseja de nós é confiança, é obediência, e que nós também sejamos moldáveis pelo Senhor. Chamamos Ele de Senhor porque Ele tem o direito de interferir nas nossas vidas. E quando Ele faz isso é para o nosso bem. Meu desejo, então, é que você escute ao Senhor e siga a direção que Ele tem dado para a sua vida. Que você possa caminhar por fé, mesmo às vezes sem saber exatamente onde você vai chegar, mas confiando nas promessas de bênção, que você possa fazer isso com alegria no coração, como foi Abraão. Ele foi um homem que se relacionou de uma forma muito próxima com o Senhor, porque ouvia e obedecia. A vontade do Senhor é que isso também seja realidade na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe, que esse seja um dia de caminhar por fé. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.